Fala galera, aqui é o professor Edu Lopes para mais uma aula de física e hoje vamos falar da estática do corpo extenso, beleza? Na última aula nós falamos da estática do ponto material, hoje vamos falar do equilíbrio do corpo extenso. Bem, para nós falarmos da estática do corpo extenso, temos que definir primeiramente o que é o corpo extenso. Nós vamos considerar corpo extenso aquele corpo ao qual as suas dimensões influenciam nos cálculos, ou seja, nós não podemos desprezar as dimensões do corpo, beleza? Então, corpo extenso, nós vamos ter que levar em consideração suas dimensões, seu comprimento, ou sua largura, ou sua espessura, assim por diante, beleza? Aqui, basicamente, nós vamos considerar a dimensão que vai ser considerada, na verdade, será o comprimento do corpo, uma barra, principalmente, né? Cabo de um braço de uma alavanca e assim por diante, ok? Suave. Então, senhoras e senhores, se nós observarmos na figura a pedra mais extensa aí, que está aí na horizontal, está sendo equilibrada por 4 pedras, uma do lado oposto da pedra que está na horizontal aí, beleza? Então, nós podemos observar, se nós tirarmos, por exemplo, 2 pedras de um dos lados, esse corpo tende a perder o equilíbrio, tá? Deixa de estar em equilíbrio, né? Então, um outro motivo, uma outra situação, na verdade, se nós tirarmos 2 pedras de um dos lados, nós percebemos que esse corpo tende a rotacionar. E é isso que nós podemos também levar em consideração quanto ao corpo extenso, que um corpo extenso pode transladar, movimentar, mudar de posição e pode também rotacionar. Tá ok? Enquanto quando nós estudamos ponto material, um ponto material apenas translada, pode transladar, não rotaciona. Já o corpo extenso não, pode transladar e pode rotacionar, ok? Beleza. Então, quanto a rotacionar, nós temos que falar do que nós chamamos de momento de uma força ou torque. O que seria o momento de uma força? O que seria esse torque? Nada mais é do que, como está dito aí no seu conceito, é a capacidade de realizar rotação. Então, torque nada mais vai ser capaz de rotacionar o corpo. Então, todo corpo extenso que sofre uma rotação, sobre ele está sendo executando um torque, um momento de uma força. Um exemplo claro que nós temos aí de torque ou momento de uma força, essa chave de boca aí para tirar um parafuso, por exemplo. Então, para essa chave rotacionar, para ela conseguir efetuar a rotação no parafuso, ela também vai ter que sofrer uma certa rotação. É necessário, óbvio, também aplicar uma força nessa chave. O que acontece? Que também não é somente aplicar uma força, mas também onde essa força será aplicada. E aí, senhoras e senhores, quanto maior for a distância entre a aplicação da força e o eixo de rotação, maior será o momento da força, maior será o torque, ou seja, aí ficará mais fácil para rotacionar. Aí facilita a rotação do corpo. Beleza, então essa força sendo aplicada, se essa força é aplicada num ponto mais próximo do eixo de rotação, ou seja, se essa força é aplicada no ponto mais próximo ali do parafuso, vai ficar mais difícil de tirar esse parafuso. Por quê? Porque diminuindo a distância, você diminui o torque, você diminui o momento da força. E aí, diminuindo o torque, diminuindo o momento da força, diminui a capacidade de realizar a rotação. Então, você percebe que o torque ou o momento da força depende dessas duas variáveis. Depende da força, que vai gerar o torque, que vai criar o momento da força. E depende da distância em que essa força age para o eixo de rotação. Beleza? Então essa distância é a distância de onde a força está sendo aplicada para o eixo de rotação. Ok? Então uma aplicação disso, senhoras e senhores, não sei se vocês já viram, por exemplo, um borracheiro quando vai trocar o pneu de uma carreta, de um caminhão. Ele acopla a chave e no braço da chave ele acopla um ferro mais extenso, que é para aumentar o braço dessa chave, ou seja,
para aumentar a distância de onde ele vai aplicar a força para o eixo de rotação, que é o parafuso do pneu, da roda. Então, quando ele coloca esse ferro, ele está aumentando a distância em que a força vai agir em relação ao eixo de rotação. Aumentando essa distância, aumenta o torque, aumenta o momento da força, então fica mais fácil de realizar a rotação e assim consegue tirar o parafuso. Beleza? Então, se nós formos calcular o torque, se nós formos calcular o momento da força, a unidade vai ser Newton-metro. Força é medida em Newton, a distância é medida em metro, então no sistema internacional de medida, a unidade de torque fica Newton-metro. Beleza? Suave. Sendo assim, senhoras e senhores, sabendo o que é torque, aí vamos falar da condição de equilíbrio para corpo extenso. Para um corpo ficar extenso, ficar em equilíbrio, para que esse corpo não se movimente, por exemplo, essa barra aí está em equilíbrio graças a essas duas pessoas. Então, um corpo em equilíbrio, o corpo extenso em equilíbrio não pode transladar, ou seja, não pode mudar de posição e também não pode rotacionar. Para ficar em equilíbrio, repito, para um corpo extenso permanecer em equilíbrio, esse corpo extenso não pode transladar, ou seja, não pode mudar de posição e ele não pode rotacionar. E aí, para obedecer essas duas condições, para ele não transladar, para ele não se movimentar, a força resultante sobre esse corpo extenso tem que ser zero. As forças têm que se anular. Essa é a condição de equilíbrio. Vamos lembrar, na segunda lei de Newton, né? Força resultante é massa vezes aceleração. Mas se um corpo está em equilíbrio, não tem aceleração. Então, a resultante das forças se anulam. As forças que agem se anulam. Mas o que nós vamos mais trabalhar aqui na estática do corpo extenso é a segunda condição de equilíbrio, que é o fato dessa barra não ter que rotacionar. Ora, digamos que a garota saia de cima aí desse lápis. Então, a barra tende a rotacionar para o lado do rapaz. Se o rapaz sair, a moça fica, então esse lápis aí tende a rotacionar para o lado da pessoa. Mas para não rotacionar, não tem que ter o momento da força. Para não rotacionar, a soma dos momentos da força, a soma dos torques, tem que ser nula. Como assim, professor? Lembra que eu te falei que para que momento da força, que torque, é a capacidade de realizar rotação. Mas o corpo extenso, para permanecer em equilíbrio, não pode rotacionar. Se não pode rotacionar, é porque não pode ter nenhum momento da força. Então, todos os momentos da força, todos os torques se anulam. A somatória dos momentos da força tem que ser zero. Beleza? Tranquilo, suave. Então, essa é a condição para um corpo extenso de equilíbrio. Então, te liga principalmente nessa segunda condição, em que a somatória dos momentos da força tem que ser zero. Não pode ter nenhum momento da força, senão perde o equilíbrio. Então, senão, esse corpo aí tende a rotacionar. Beleza? Uma aplicação que nós podemos observar o equilíbrio do corpo extenso tá aí, galera, olha aí. A figura mostra um brinquedo comum em parque de diversões, que consiste em uma barra que pode balançar em torno de seu centro. Uma criança de peso P1 senta-se na extremidade da barra a uma distância X do centro de apoio, que é onde vai ser o ponto de onde haverá rotação. Beleza? A distância X do centro de apoio. Uma segunda criança de peso P2 senta-se do lado oposto a uma distância X sobre 2 do centro. Para que a barra fique em equilíbrio na horizontal, a relação entre os pesos das crianças deve ser, então, para que ocorra o equilíbrio aí, a relação entre os pesos das crianças deve ser quanto? Vamos lá, vamos analisar, galera. Então, a situação é essa. Então, tu observa que a criança P1 está na extremidade da barra e a distância dessa criança com peso P1 é uma distância X do centro de rotação da barra. A criança com peso 2, P2,
está a uma distância do centro da barra x sobre 2. Então, qual é a conclusão que eu chego aí? Eu posso afirmar que o peso da criança 2 é maior. Por quê? Porque a distância que ela está para o centro de rotação é menor. Beleza? Então, para equilibrar, para essa barra ficar na horizontal, com certeza essa criança 2 tem que ter um peso maior que a criança 1. Porque ela está no meio da barra, a distância é menor entre ela e o centro de rotação. Mas essa relação entre os pesos das duas crianças que a questão quer. Então, para essa barra permanecer em equilíbrio, qual é a condição? Que o momento da força resultante, ou seja, a soma dos momentos da força, a soma dos torques tem que ser nula, tem que ser zero. Então, se não tem momento da força, a barra não rotaciona, ela vai ficar na horizontal em equilíbrio. E aí, senhoras e senhores, um detalhe. Perceba que o peso 1, a pessoa com peso 1, tende a rotacionar essa barra no sentido horário. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção na criança com peso 1. Se a criança do peso 2 sair da barra, essa barra vai perder equilíbrio, rotacionando com uma tendência de rotação no sentido horário. Ok? Se você analisar agora esse mesmo movimento para a criança de peso 2, no outro lado da barra, ela tende a rotacionar essa barra no sentido anti-horário. Então, a tendência do movimento dos dois são em sentidos opostos. Por que eu estou te falando isso? Se a tendência do movimento está em sentidos opostos, então quer dizer que o momento da força de um vai ser positivo e o momento da força do outro será negativo. Por convenção, nós adotamos aquele que tem a tendência de movimento no sentido horário, tendência de movimento no sentido horário, fique com o momento da força positivo. Aquele que tem a tendência do movimento no sentido anti-horário tende a ficar com o momento da força negativo, por convenção. Então perceba que o momento da força do P1, do peso 1, é positivo e o momento da força 2 é negativo, porque o momento da força 2 tende a fazer a barra girar no sentido anti-horário. Então, o M2 está negativo, jogo para o outro lado, positivo. Beleza, ótimo, maravilha. E o que seria o momento da força? É o força vezes a distância em que ela age para o centro. Então, o momento da força 1 é o peso da pessoa 1 vezes a distância que ela está do centro de rotação. Momento da força 2 é o peso da criança 2 vezes a distância que ela se encontra do centro de rotação. E aí, se nós observarmos, a pessoa 1 está a uma distância x do centro de rotação. A criança 2 está a uma distância x sobre 2 do centro de rotação, do eixo de rotação. Tá aí, ó. Pá. Então, no lugar de D1, a distância da pessoa 1 para o eixo de rotação é x. A distância 2, D2, a distância da pessoa 2 para o eixo de rotação é x sobre 2. Ora, eu posso cortar o x, beleza? Eu posso cortar o x e o 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, eu posso afirmar que o peso da criança 2 é o dobro do peso da criança 1. P2 é igual a 2 vezes P1. Então, para ficar em equilíbrio, a criança 2 que está na metade, está numa distância x sobre 2 do eixo de rotação da barra, o peso dela tem que ser o dobro do peso da pessoa 1 para que essa barra fique em equilíbrio. Beleza! Uma outra aplicação é essa aí, galera, olha. 2 copinhos de massa desprezível são pendurados na extremidade de uma haste de alumínio, sendo o conjunto suspenso por um fio conforme indica a figura a seguir. O copinho da esquerda A contém 60 grãos de feijão e a massa da haste de alumínio equivale a 48 grãos de feijão. Suponha que os grãos tenham massas idênticas. Logo, o número de grãos de feijão que deve ser colocado no copinho da direita, B, para que o sistema permaneça em equilíbrio com a haste na posição horizontal, é igual a quanto?
Então a questão quer saber quantos grãos de feijão tem no copinho B para que esse sistema fique em equilíbrio, para que a barra, que é o corpo extenso, fique em equilíbrio. Vamos lá, galera? Então tá aí a figura. Se nós observarmos, nós vamos ter o peso do copinho A, o peso do copinho B e vamos também ter o peso da haste. Então nós vamos ter três pesos aí, três forças. Qual a força que é o peso do copinho A? A outra força é o peso da haste, que é o corpo extenso, e o peso do copinho B. Então, se nós temos três forças, nós vamos ter três momentos de forças. Nós vamos ter três torques. Só que a somatória desses torques, o momento da força resultante, a somatória do momento da força tem que dar quanto? 0 para que esse sistema fique em equilíbrio. Beleza? Beleza. Vamos lá. Você percebe aí que o peso, o copinho A, o peso do copinho A está 13 centímetros do ponto que é o eixo de rotação. O copinho B está 12 centímetros, beleza? E o peso da barra, da haste, onde é que age? Age no centro dela. Então a haste toda vale 25 centímetros. O centro dela vai ser quanto? 12 centímetros e meio. Beleza? Segura essa informação. Mas vamos analisar o seguinte. Para que esse sistema esteja em equilíbrio, vamos lá. Aí eu coloquei que a massa, melhor dizendo, o momento da força do copinho A, do peso do copinho A, mais o momento da força do peso da haste, menos o momento da força do peso do copinho B, tudo isso é igual a 0. A pergunta tem que ser feita, por que eu somei o momento da força do peso do copinho A, mais o momento da força do peso da haste, e subtrair com o momento da força do peso do copinho B? Vamos à explicação. O copinho A, o peso do copinho A, tende a rotacionar essa haste no mesmo sentido em que o peso da barra vai atuar. No mesmo sentido, melhor dizendo, em que o peso da haste tende a rotacionar a barra, no sentido anti-horário. Repara que o copinho A tende a girar essa barra no sentido anti-horário. Se eu tiro o copinho B da outra extremidade, essa barra tende a girar no sentido anti-horário. A barra, o peso da barra, age no centro dela. Quanto é o centro dela? Qual é o ponto que é o centro dela? 12 centímetros e meio. 12 centímetros e meio. E se tu observar esse 12 centímetros e meio, se você observar aí, do copinho A até o ponto de apoio tem 13 centímetros. Menos meio dá 12 centímetros e meio, que é onde onde o peso da barra vai agir. Então vai também aplicar uma força que vai produzir uma tendência de rotação no sentido anti-horário. Então, no mesmo sentido de rotação que o peso do copinho A vai exercer também essa força e tender a barra a se movimentar no sentido anti-horário. Por isso que eu somei, porque esse momento dessas duas forças, porque o peso da haste e o peso do copinho tende a fazer a barra se movimentar no sentido anti-horário. Já o copinho B, o peso dele tende a girar a barra no sentido horário, ou seja, no outro sentido, por isso que ficou o sinal de menos, eu subtraí aí. Beleza? Então, o momento da força do copinho B está negativo, jogo para o outro lado positivo. E o que é o momento da força? É a força vezes a distância em que ela age do ponto de apoio. Então, o momento da força do copinho A é o peso do copinho A vezes a distância da força do peso de A até o ponto de apoio. Peso mais o peso da haste, que eu chamei de PP, vezes essa distância que o peso P, que a força que é o peso da barra age até o ponto de apoio. Igual ao momento da força do copinho B. É o peso do copinho B vezes a distância que essa força age para o ponto de apoio. E aí, se eu substituir aqui, ó, que é o peso, massa vezes a gravidade, não esquece. Então, olha lá, peso do copinho A, massa de A vezes a gravidade. Qual é a distância do copinho A para o ponto de apoio? 13 centímetros. Mais a massa da haste, que eu chamei de MP, vezes a gravidade.
E essa distância é de meio. Por que meio? Lembra que eu te falei que o peso da haste age no centro dela. Se ela tem um comprimento total de 25 centímetros, qual é o centro dela? 12,5. 12,5. Então ela age no centímetro 12,5. Para 13, falta quantos centímetros? Meio. Tá aí, por isso que apareceu esse meio centímetro. Igual a massa do copinho B vezes a gravidade, vezes a distância em que o peso de B age para o eixo, para o ponto de apoio, que é 12 centímetros. Eu posso cortar a gravidade, pessoal, já que ela se repete em todos os termos, eu corto a gravidade. E aí a massa do copinho A equivale a 60 grãos de feijão, vezes 13, que é a distância do peso para o ponto de apoio, mas a massa da haste, a questão diz que vale 48 grãos de feijão, vezes a distância para o ponto de apoio, que é meio centímetro. E a questão que é a massa de feijão no copinho B, vezes a distância do peso para o ponto de apoio, que é 12 centímetros. Fazendo essa continha, vai ficar 60 vezes 13 mais 40 vezes meio, isso aí vai dar 804. Beleza? Tranquilo. O 12 vai passar dividindo, então fica 804 dividido por 12. Então a massa de grão de feijão que vai estar contido no copinho B para esse sistema ficar em equilíbrio são 67 grãos de feijão. É a massa que vai estar no copinho B. Beleza, galera? Tranquilo. Então isso só foi uma base para tu pegares e partir para cima das questões do teu cadernão aí. Forte abraço, até nosso próximo encontro. Até lá, viverei de saudades.